Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com Guilherme Silva falando de inclusão. Mais uma live muito esperada, eu sempre digo, cada vez que é feita uma live é feito pensando em vocês. Então hoje faço mais aí convite para vocês que curtem, compartilhem, siga as redes sociais, né? Bate-papo _com, né? Bate-papo Guilherme Silva falando de inclusão. E também, né? Meu canal no YouTube, Bate-papo com Guilherme Silva. Como eu sempre faço, né, pessoal? Vamos aí começar essa live com bastante vontade, com bastante carinho. A gente sempre procura mostrar o máximo de conteúdo para vocês. Mas antes de tudo, não posso deixar de estar falando das pessoas que apoiam o canal, que apoiam o meu projeto. Que a gente não posso deixar de falar de Mamas Burger, restaurante inclusivo aqui no nosso município, aqui de Capão da Canoa, onde o Joel, o proprietário, faz um trabalho sensacional, onde a gente consegue, como digo assim, a gente consegue se sentir bem acolhido num local onde a gente é pai atípico, né? Então, a gente sabe que pode ir lá, que com certeza vocês vão ter um bom atendimento. Não posso estar deixando de falar, né? Muito em torno disso, desse local, que é Eu Patrão Barbershop, sabe? Eu Patrão Barbershop, em Imbé, tem um atendimento humanizado. A gente, pai atípico, quando vivencia essas dificuldades da vida, a gente tem que encontrar essas pessoas que têm esse olhar. Então, quem quer que seu filho consiga fazer um corte, vai em Bé, Eu Patrão Barbershop, na frente do Mercado Super Bom, na Avenida Paraguaçu. Não posso também estar deixando de falar também de Karen Psicopedagoga. Quem quer ver as redes sociais, procura ali, que é um profissional, pode buscar ali que vocês vão também estar encontrando. Núcleo Terapeuta Anato, tá? Também em Tramandaí. Vão nas redes sociais, procurem para os seus filhos serem bem atendidos, ter esse olhar também lá, não tem como dizer que não é, que é um local muito bom muito bom mesmo. Também, meus parceiros e amigos também, Regis Tatu, aqui em Capão da Canoa, vocês querem seguir o Instagram ali, o trabalho do profissional, que é muito bom também. E também tem Bruno Costa Tatu, meu amigo também, Atlântida Sul, ali, quem quiser entrar em contato, organizar e fazer um excelente trabalho. Não tem como não ter pessoas assim num trabalho. Eu sempre falo que a arte da tatuagem é muito bonita, é muito importante, que é uma coisa que é marcada na pele para a vida toda. Também não posso deixar de estar falando também dos meus amigos no canal no YouTube, Dark Nauta e Wagner Bike Trip. Então, gente, assim, a gente deixando assim de falar, se eu não falei alguém, são muitos amigos, parceiros que fazem isso aqui acontecer. E agora, para vocês, eu venho agradecer de coração a cada um que vem seguindo, cada um que vem acompanhando, sabe? Peço que também divulguem nas suas redes sociais para ter esse crescimento de cada um aqui com esse projeto, que ele só acontece graças a vocês. Agora eu vou buscar essa convidada aí para falar um pouquinho para nós, a história de vida dela, o que é feito e como é isso, é muito importante. Então eu vou buscar aqui, vamos ver se ela já está prontidão aí, a gente já busca para ver se a gente pode estar conversando. Às vezes, vamos ver como é que vai se acompanhar aqui. A gente vai esperando até entrar. A gente vai tentando buscar. Olha aí, ó. Já chegou. Olha só. Cheguei. Tudo bem? Tá ouvindo direitinho? Tranquilo, Guilherme. Tá. Então tá bom. Tá, Marisa, não sei se é assim o teu nome, tá? Eu só vou te fazer uma pergunta. Tu tá usando fone de ouvido ou só o teu telefone? Só meu telefone. Tá. Tu tem fone contigo aí que tu possa usar ou não? Tem. Tá. Porque tá dando uns cortes e de repente pode ser por causa de estar usando o telefone direto. Só tá pra bom. Gente ver. Mas bem tranquilo. Tamo em casa. Isso aí acontece, gente. Assim, a gente tem que botar o máximo de equipamento, né? A gente sabe que quando o fone de ouvido ajuda porque vai direto no telefone, não dá nenhuma interferência. Eu, na realidade, uso o fone e o microfone. Então, não acontece isso. Mas, às vezes, é por causa de ser direto no telefone acontece isso. Vamos ver se vai ajudar. Mas, tá bom. Estamos colocando. Bem tranquilo. Bastante calor? Nossa, mãe. Gente, a gente olha.
O universo tá nos judiando, ou nós judiamos do universo, né? Com certeza, acredito sim. É muito calor. Ok? Ó, já melhorou bastante. Tá tudo certinho. O que eu Tá ia te bom. dizer agora? Se eu falei o teu nome, não sei se é o correto, né? Tu vai te apresentar. Te apresenta para nós aqui e a gente vai perguntar um pouquinho, primeiro de tudo, saber um pouco da tua história. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, te agradecer, Guilherme, o convite, né? Porque é muito importante a gente estar falando dessa pauta com o maior número de pessoas possíveis e fazendo essa construção, né? Eu sou a Tamarisa, mãe da Daiane e da Viviane, e sou professora aposentada, né? Trabalhei com inclusão, trabalhei com surdos cegos, e hoje eu vivo um dos meus momentos maravilhosos, que é ser diretora de feminina e de inclusão do Esporte Clube Internacional. Então, eu estou vivendo essa paixão que eu comecei no ano passado, a gente que vem da arquibancada, né, tá fazendo isso, é algo que me remete assim, como eu disse, nem meus melhores sonhos imaginavam um dia estar vivendo essa experiência. A gente eu sempre falo, sabe, a gente se emociona quando a gente vê no teu olhar, sabe, a pessoa em si falando, sabe? Porque quando tu falou teu começo ali de viver a questão da inclusão, tu falando do que tu fez, teu trabalho, professora aposentada, e agora seguindo ainda vivendo mais um momento especial na tua vida. Então, assim, eu como um pai atípico, né, de ter um filho autista severo, não verbal, assim, eu sempre essa montoeira de falas que a gente fala muitas vezes, eu sempre falo, meu filho é autista e pronto, porque a gente vivencia, a gente sabe as dificuldades, como fazer ou deixar de fazer, e muito disso a gente fala da sociedade, né, por isso que quando tu falou do teu projeto aí, por isso que não só eu, né, mas na verdade eu trago para as pessoas entender um pouco desse teu projeto e como funciona, sabe, porque isso é muito importante mesmo. É. Na realidade, a sala inclusiva, a sala sensorial que nós temos no Beira-Rio, lá na Tribuna Norte, né? Ela foi criada, inaugurada no final de 2023. Né? Dezembro, no último jogo ali com o Botafogo, foi inaugurada. E a gente vem trabalhando isso, porque ela traz exatamente essa paixão do esporte, né? E ao mesmo tempo tu possibilitar que a família possa assistir um jogo do seu jeito, com as suas diferenças, com as suas necessidades, né? Então a gente procura isso, garantir esse momento de família, né? A gente tem e que não seja só com a criança, com o pai, mas o esposo, porque hoje a gente tem adultos, quer dizer, os adultos autistas que até então muitas vezes foram esquecidos, né? Muitos têm o seu diagnóstico também tardio, e ele é apaixonado pelo futebol, e futebol é algo assim, ó, que não tem explicação, né? Não tem explicação, é gostar. Então, transformar essa paixão o mais acolhedor possível. Esse é o nosso objetivo. Então, dentro disso, a criança, o adulto, tira o sapato, deita no puff, não quer deitar, fica no tempo que consegue, é uma sala que cuida do barulho, né, para não ter. Então, a gente faz esse momento, né? É isso que nós queremos, que todo colorado possa ir para dentro do Beira-Rio e vivenciar essa paixão que às vezes eles acham quando recebem um diagnóstico de filho autista, puxa, não vou mais poder ir para o estádio. Né? Então, Isso é uma fala mesmo que tu disse, sabe? Toda vez que a gente recebe um diagnóstico,
nessa tua fala importante desse assunto nós estamos pautando, né, que é a questão dentro do estádio, a gente tem muita coisa também fora dele, assim, a gente fica pensando, será que um dia eu vou poder almoçar fora? Será que um dia eu vou poder fazer isso? Que nem eu vejo assim, eu converso muito com o Marcelo Piton, que é meu amigo, e ele teve esse momento de levar a filha dele no estádio, e disse, não fiquei todo o tempo, mas é só a sensação de ter entrado lá, e ficado e vendo que a filha dele estava lá, eu entro nesse, sabe, assim, eu não fui no estádio, mas ao mesmo tempo eu sinto toda aquela sensação que ele teve, de tu ver a tua filha Foi num lindo. local que tu não te preocupa, tu não precisa estar pensando em olhares diferentes para ti ou não, tu tá lá não só o pai e a mãe, ou o filho, tu já vê que tem famílias ali que também vão se sentir bem contigo junto. Então, cada vez que a gente vê esses trabalhos, esses projetos, que a gente sabe que não é fácil, eu sempre digo, independente, eu sou um torcedor do Grêmio, mas eu falo, nunca vai ser só futebol, eu sempre digo assim, como é importante ter esses espaços e terem esse olhar mesmo, porque a gente sabe, não é inviável, tu não vai conseguir botar um autista dentro do estádio, numa arquibancada, com torcida do lado, não, tu não vai conseguir, tu sabe que não. Não, a gente sabe que não. Então, quando a gente vê esse olhar assim, tu vê esse trabalho, e principalmente o teu, claro, eu sempre digo, tu não faz sozinho, tem mais pessoas envolvidas contigo, que também abraçam isso aí, a gente sabe que ninguém faz nada sozinho, às vezes a gente é só aquela frente ali, tu tá ali com o rostinho batendo na A porta. gente somos os facilitadores, né? Mas eu digo, Exatamente. eu tenho por trás, na frente, nos lados, eu tenho os autistas colorados, né? Na pessoa do Jason e da Luciana. Então, são pessoas que estão sempre juntos. Eles fizeram, na verdade, eles chegaram nessa sala sensorial primeiro que eu, né? Eles vieram na outra gestão, quando eu estava na arquibancada lá, na torcida, né? Então, e eles fizeram esse trabalho de chegar. E hoje a gente vem melhorando. A gente sabe que a nossa sala sensorial, ela não está ainda como deveria, mas ela é uma construção junto. Porque, paralelo a isso, nós fizemos já 3 rodas de conversa sobre teatro. Então, isso tem sido maravilhoso, porque é momento de conversa, de troca, de aprendizagem. Eu aprendo muito. As famílias aprendem muito. Então, a gente vai fazendo essa construção. Então, nesses encontros, a gente traz especialistas que falam, né, da pauta, do tema, faz essa troca de experiência, relata, faz seus relatos daquelas dificuldades que também apresentou, que vivenciou. Então, esses encontros vêm qualificando o espaço. Porque ele não pode ser apenas um espaço. Ele tem que ser algo qualificado e que traga extremamente conforto, acolhimento, né? E sempre troca de experiência até com as pessoas que estão ali, porque as pessoas com TA, eles têm suportes diferentes, têm vivências diferentes. É aquilo que eu digo, tem aquele que mesmo na sala usa seu abafador. Outros ficam circulando pela sala. E o legal disso é que o acompanhante, ele não precisa ter vergonha disso. Ele não precisa, ele tem que estar ali vivenciando, né? Na primeira vez que eu estava na sala, houve um quase gol e eu fiz. A gente vem de arquibancada, né? Aí eu fiz a brincadeira. Tô saindo, desculpa. Tô saindo porque eu. Só que depois a gente vê que eles também vibram, cada um do seu jeito, e é isso que torna esse espaço, esse momento lindo. Não tem outra coisa para dizer. Lindo, né? Então, até mesmo quando às vezes eles têm que sair antes do final do jogo, é lindo de ver.
porque tem uma satisfação ali, né? Porque Que não é só um resultado de campo, né? É um resultado de pessoa que está ali. Porque vem porque eu digo que vem, faz todo um trabalho, as famílias, até chegar aí dentro, na sala sensorial. Porque eu digo assim, para mim sair com o meu filho, eu já estou antecipando um dia antes que eu vou em algum lugar. Nós vamos fazer isso, isso e aquilo. A gente vai passando tudo que a gente imagina que a gente vai conseguir fazer, mas já vamos adiantando. Aí que nem tu disse, tu vê todo aquele momento que tu tá lá. Às vezes tu faz a tua emoção de arquibancada, mas ao mesmo tempo depois tu entende, não, tá tudo tranquilo que a gente se organiza aqui. Ninguém vai se sentir mal porque tu fez isso, fez aquilo, porque a gente passa tudo isso junto. Então quando sai mais cedo, mas é motivo de vitória, é de superação da família. Porque aquela criança, aquele pai conseguiu sair de um momento, às vezes, que nunca imaginou que ia sair. Que eu digo como um pai típico com meu filho, agora com 17 anos, eu tenho história para contar, tudo que se imagina, que a gente passa tanta coisa, como muitos pais aqui também passam, que do início até boa parte dali do meio, vamos falar assim, dessa história dele, vamos falar assim, eu tinha muito medo, será que um dia eu ia sair de dentro de casa com meu filho? Então a gente vivencia muita coisa agora tem muita informação, graças a Deus, a gente vê que se for falar contigo, por exemplo, hoje eu cheguei contigo porque eu falei com a Patrícia, com a Paty do Marvin, que é uma amigona minha, que eu falo assim abertamente, que eu não conheço ela pessoalmente, mas ela é minha amiga. Então é uma coisa assim que a gente pensa, poxa, conversa daqui, conversa dali, a gente chega na tua pessoa, que a gente vê assim, ó, só de tu conversar, de tu passar o assunto, eu já fico com um sorriso aqui na orelha pela tua alma, tua pessoa em si, sabe? Não sei se já te falaram isso ou não, mas o teu jeito de conversar, de estar com a gente aqui passando para as famílias, porque não é só eu, né? A gente fica assim, ó, dá emoção em todos os sentidos, porque assim, ó, quando a gente fala em sala sensorial, a gente fala em local assim, muita coisa passa na cabeça de uma família. Porque muitas famílias nunca imaginaram que um dia botavam um pé dentro do estádio. E tu vê que junta tudo, junta a emoção de ser um torcedor, junta a emoção de ser um pai que teve um presente de Deus, eu sempre falo assim, de tu ser um pai especial e saber lidar com isso. Então, ver o trabalho de vocês, eu sou uma pessoa que elogio e muito, sabe? Porque as pessoas, quando têm esse olhar mesmo, muitas vezes as pessoas têm que ter alguém na família, sabe? Mas também quando tem aquelas pessoas que não tem ninguém na família e olha assim, a gente tem que ser, eu sempre falo, eu sou um que tem que agradecer porque a nossa sociedade ela é muito difícil de lidar. Não por eu ter um filho autista, se não tivesse absolutamente nada. A sociedade em si é difícil de lidar. A gente sempre fala, né, o ser humano não é fácil. Então esse trabalho teu, esse teu trabalho, Tamara, assim, ele é muito importante e é como tu diz, né? Ainda não está como o jeito que a gente quer, mas só de olho, assim, eu não fui aí, mas a gente acompanha as redes sociais, a gente vê mostrar espaço, vê como é que é o trabalho que fazem, a gente enche o olho de água, assim, de a questão de emoção, por saber que tem. A gente sabe que o Grêmio também tem, outros clubes de futebol também tem, e a gente vê que estão entendendo. Então é o que eu digo assim para ti, segue fazendo esse teu trabalho, porque esse teu trabalho vai abrir porta para muitas famílias e pessoas entenderem que também tem que fazer o trabalho da Tamarisa junto com as outras pessoas. Só uma pergunta para ti, aproveitando toda essa minha conversa. Quantas pessoas trabalham em torno dessa diretoria, né? A gente sabe que é uma diretoria, né? Quantas pessoas trabalham em torno dela? A diretoria, na realidade, assim, ela é dentro do relacionamento da vice-presidência do relacionamento social, que tem a diretoria da consular, tem a diretoria Projeto Criança Colorada, que é aqueles que entram em campo. Eu que sou da feminina, eu e a Lani, somos duas pessoas, né? E temos também o pessoal da acessibilidade,
Então, temos a querida da Patrícia, que é da acessibilidade do clube, que é a que fica mais, nos acompanha mais, né? Eu estava vendo, assim, algumas pessoas, assim, como a Ana Verônica, da FAPA, que tem participado, e eu digo, são essas construções que fazem, né? O Marcelo Piton também, quando ele esteve lá, ele também colocou algumas coisas que poderiam estar dentro da sala. Então, é isso que faz da sala ficar com a carinha e com o jeitinho de quem tem que ser, né? Aquilo que eu sempre digo, ela não pode ser no olhar da minha beleza estética. Ela tem que ser do olhar de quem vivencia. Então, aquilo que possibilita aprendizagem, relacionamento, organização, porque também preciso, né? E não apenas aquilo que, eu acho que isso é bonito, tem que estar lá. Às vezes o que eu acho que é bonito por uma questão estética não é aquilo que vai dar valor, né? O nosso primeiro encontro que nós organizamos, o Marvin falou a sua experiência de ser filho de uma mãe assistente social de um clube de futebol e se criar nesse meio, né? E quem nem é tão apaixonado pelo futebol, né? E aí ele deu uma fala, porque a gente está procurando sempre levar um autista para falar ou trazer, né, que venha, porque para não ficar só na fala do especialista que estudou, não que isso não seja importante, é fundamental, mas tu também tem que fazer esse contraponto de quem vivencia essa situação, né? Porque por mais que assim, eu não sou mãe atípica, né? Mas por mais que seja que tu fale que tu ser um pai ou uma mãe atípica, nunca é quem vivencia, de quem sente, de quem tenta organizar. Né? Eu costumava dizer quando professora que o danadinho lá da turma, na realidade, é o que mais sofre. É o que mais sofre na escola, porque a professora, eu fico lá reclamando e querendo um padrão de postura que ele nunca vai ter. Então, dentro disso, eu acho que ele me incomoda, não ela que estão ali vivenciando isso e tentando dar uma resposta para mim, que estou no padrão do normal, né? Então, a gente faz com que essa criança, esse adolescente, sofra muito, tentando enquadrar. Então, quando a gente começa a construir esses diálogos, essas rodas de conversa, a gente vai aprendendo isso. A gente vai trocando, porque nossos encontros, as mães levam seus filhos, porque nem sempre ela tem com quem deixar para ir, né? Aí tu aprende ali, a gente é acostumada a fazer, terminou, vamos aplaudir. Não vai aplaudir, porque nós temos crianças ali, até adultos. Então a gente acaba exatamente na intervenção deles, de dizendo não, a gente vai criando novas práticas, né? E aí tu vai vendo um mundo também diferente. Tu vai vendo aquele micro-universo, ele não é micro, ele é macro, ele é imenso, assim, e que tem, assim, uma infinidade de descobertas a serem feitas. Né? Aí a gente vê como é importante mesmo, né? A tua fala e quando eu sempre falo a questão do acolhimento, isso é que eu vejo que é muito importante. Que quando fala uma roda de conversa para as mães, mas aí as mães aí não pode levar o filho. Mas como, gente? Às vezes eu penso, tem locais que acontece isso. Que eu sempre falo, não tem com quem ficar. Eu sempre falo, um filho autista, para alguém ficar com ele, se a mãe
se não é mãe solo, né? Uhum. Tá, fica com o pai, mas a partir que vai deixar com outra pessoa já não consegue. E aí, assim, quando tem esse olhar assim de estar junto e além de ter uma roda de conversa com mães, automaticamente já tu é uma mãe que não tem filho atípico, mas tu tem também esse olhar de também querer entender. Eu digo porque eu, por ser um pai atípico, eu já participei de roda de conversa, já fiz parte de diretoria de associação, já fiz rodas de conversa quando meu filho era mais novo, assim, para ter essas mães, acolher essas mães e ter essa com as crianças junto, porque a gente organiza. É um projeto que eu tenho agora que eu estou vou botar em prática, em voltar a ter essas rodas de conversa com essas mães, com os filhos junto. A minha casa é grande, eu sempre falo. Se eu não tenho espaço X, mas vou começar na minha casa. Tem minha garagem, chamo as mães, vou conversar. Depois a gente vem projetos na minha cabeça, que eu sempre digo. Quem sabe um futuro próximo, nem longo, eu digo. Eu estava montando uma associação. Quem sabe uma ONG. Eu sempre digo, como a gente tem pessoas que também tá junto com a gente pode tentar, porque sozinho, eu sempre falo, uma andorinha não faz verão. Isso é uma coisa que já é dita assim, e ver esse teu, eu vou elogiar muito, sabe, sempre vou, ver o teu trabalho que é envolvido com várias pessoas junto, não tem como a gente não estar falando, não tem como hoje, nesse horário, não estar pautando aqui, falando e mostrando, porque tem esse espaço, vai ter vários, as famílias vão entender, e para poder ter, e a gente sempre fala, sabe, quando tu fala de Patrícia, tu fala do Marvin, tu fala o Marcelo, a Ana Verônica também estava aqui, entre muitas pessoas que tu pode estar falando, óbvio, que tu vai aprendendo com elas, eu sempre digo, por exemplo, olha lá, o Marcelo foi no local e disse, não, faz assim que vai ajudar também, e tu aceitar isso, porque que nem tu disse, a questão estética. Pá, mas tinha bonita aquilo ali. Não, mas ó, não deixa aquela coisa, aquele sofazinho azul ali, porque aquela criança lá pode desorganizar. Mas a outra não. Mas que tu vai fazer aquilo ali para a cada momento que vocês vão aqui dentro disso, não está pronto ainda. Funciona, mas está do jeito que acolhe muito bem as famílias, mas ela pode melhorar. E como? Ouvindo um pai, ouvindo uma mãe, fazendo essas palestras, que é muito importante, eu sempre digo, quanto máximo de informação passar, com certeza a gente sabe que vai melhorar cada vez mais, porque a gente sabe, muitas pessoas também querem entender. Eu sempre falo, a sociedade ela é difícil? É. Tem gente que não quer saber, tudo bem, não quer, mas tem gente que quer. Então, quando tem todo esse espaço que vocês fazem, só deixa a gente acreditar cada vez mais. Eu, como um pai atípico, eu sempre digo, quem sabe um dia eu não vou na sala sensorial lá do Internacional sendo um gremista. Com Uma certeza. coisa que no momento a gente sempre fala. Tanto é, Guilherme, que os autistas colorados, Geisa, Luciana, nós estamos organizando. A gente quer esse ano fazer um encontro com os times, com os clubes do Rio Grande do Sul. Porque assim, ó, porque o futebol é a paixão, né? É a paixão. E por mais que a gente queira grenalizar, quando se fala determinadas pautas, é para todos. Não é qual é, que sala vai ser mais bonita. Vamos botar a sala do Grêmio, a do Inter, a do Grêmio deve ser mais bonita, porque até por ser um espaço azul, autista, a cor do autista, vamos, assim, falando, né? Mas a pauta, ela é muito mais que uma cor, ela é muito mais, né? Ela vai além, ela ultrapassa. E se a gente vê no futebol, a gente vai ver atletas, jogadores também que estão lidando com essas situações, que também são famílias atípicas. Ou a gente acha que os jogadores de futebol são tão semideuses que eles não têm problemas nenhum. Tem bastante. Tem bastante. Então, esse também é um espaço. Entendeu? O futebol é esse espaço de lazer que é para ser proporcionado para essas famílias, senão elas nunca, como eu te digo,
Logo que pegam um diagnóstico, vão fazer o quê? Não vão mais ir assistir o futebol. Não, vamos sim, vamos criar. E quanto mais espaço nós tivermos no Inter, no Grêmio, no Caxias, no Juventude, o Avenida, que foi pioneiro aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, a Avenida foi a primeira a criar esse espaço. Então, é preciso a gente falar sobre isso, porque quando se fala dessa paixão, quando a gente consegue propor e avançar na acessibilidade, no respeito, na inclusão, naquilo que nós amamos, e a gente vai para o estádio porque a gente ama, a gente consegue levar isso para fora do estádio. Acaba a gente contagiando as pessoas. A gente tem lá na sala, claro, às vezes na emoção alguém vai lá e quer bater no vidro, né? Quem fica daí, a gente não, mas tá ali. Hoje a gente vê que as pessoas entendem que aquela sala é um lugar legal que faz parte, ela não é um mundo à parte. Ela faz parte. Ela só está ali para um público que precisa de um espaço diferenciado. Né? Ela não é algo que não é do clube, ela está ali. Então, isso faz parte também de uma construção. Não posso achar que 45 mil pessoas acham que tudo isso é normal, que ser autista é normal, que a inclusão é perfeita. Claro que não. A gente ainda tem muitas pessoas que acham que não. E não é só lá no meu amado Inter. É na sociedade. Então, nós estamos lá também para dizer isso. Que todos nós temos esse direito de vibrar com o futebol. Que todos nós temos esse direito de vivenciar o futebol, né? Esses momentos de família, né? Então, é assim que a gente vai... Né? Gente, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito de futebol. Não sou assim assíduo em estádio, sabe? Mas gosto muito de futebol. E quando a gente fala em emoção, né? E tu vê assim falar que tá se criando, tem espaço, tá aumentando. Então é assim, a gente vê que há aquele fiozinho de esperança a gente sempre fala da sociedade entender o que a gente passa, que o pai e uma mãe atípica passa. Porque ao ponto é que se tu se vê projetos, eu vejo muito lá de Caxias e Juventude também fazendo muito em questão da que a gente vai falar lá pro interior, né? Que também eu sempre falo, são locais quando começa a ficar mais para o interior, a gente mais ainda difícil ainda, porque a gente sabe, time grande, granalizando, a questão financeira, tudo ajuda para ter o espaço para fazer. Aí lá já não, aí o que acontece? Tu já tem que ter uma comunidade ajudando, uma comunidade abraçando e fazendo acontecer. E que é o que acontece, a gente sabe que nem acontece. E faz muita diferença. Por isso que quando eu vejo que... Eu sempre falo, quando falam em sala inclusive, estádio, e eu lembro sempre, já nem aqui, eu lembro quando falavam do Corinthians, e depois também fui descobrir, isso que eu acompanho muito futebol, né? E gosto muito do Cássio também, que é o goleiro agora do Cruzeiro, que tem a filha dele que é autista, o Arana, que é um jogador também do Atlético Mineiro, tem a filha autista. Recentemente um atleta, agora fugiu o nome, estava fora, estava acho que em Portugal, acho que era, ele abandonou a carreira de futebol para cuidar do filho junto com a esposa. Então isso emociona a gente porque assim, sabe, tu tem que abrir mão às vezes de muita coisa da tua vida porque tu sabe que teu filho precisa e a tua família precisa. E ainda quando eu vejo assim, a figura pai fazer, isso me emociona muito, sabe? Porque as mães sofrem muito, a mãe solo, que a mãe sofre muito, porque às vezes tu tem que fazer tudo. Tu tem que levar teu filho para terapia, de escola, tem que te organizar em casa e o momento de lazer aonde que não tem. Esse momento do futebol é um momento de lazer. Às vezes a pessoa até nem gosta. Posso dizer assim, eu não gosto de futebol, vou dar um exemplo. Ninguém da família gosta. Não, mas eu vou lá. Porque a gente vê falar tão bem, as famílias são muito bem acolhidas no local. Acho que eu vou lá para ver como é que é.
Porque a gente que já sofre muito com isso, eu falo do pai atípico de tu sair, tu ir para os locais, quando tu começa a entender, não, lá no estádio do Beira-Rio, tem aquela sala inclusiva, vamos se organizar para ir lá? Porque deve ser muito bom, porque entre aspas, é a nossa turma que está lá. Então, a gente sente bem. É que nem assim, pai e mãe atípica, muitas vezes não sabe o que é uma festa. Uma festa de aniversário, teu filho não é, tu não é Não é convidado para bem nada. visto porque ele é mal educado, porque ele não se comporta, né? Ele fica gritando. Então ele faz tudo isso que quebra os padrões. Os Exatamente. padrões de uma festa dita normal. Tem que fazer esse trabalho. Porque também, Guilherme, tem uma situação, assim, tu é um pai atípico, a gente tem, né, o Jason, o Marcelo, mas a gente também tem muito pai que abandona. Isso que eu Que queria não dizer. assume, né? Daí a gente fica, assim, na grande maioria com as mulheres lá, e essa mulher, ela tem que dar conta. Ela tem que dar conta do filho, ela tem que dar conta das questões da mulher, da vivência, né? Porque ainda essas histórias são colocadas como mimimi. Ah, ela fica ali chorando, mimimi, porque ela não tem tempo. Não, a mulher passa por isso, porque aí ela é discriminada por questões, porque ela não educa o filho, né? Porque quando passa na rua, e aí se ele não tem. Eu já ouvi dizer assim, se esconde no autista para dizer que é educado, que é o problema. Na verdade, o que não é nada disso, é só uma falta de educação. Então, tu vê uma falta de informação e, ao mesmo tempo, como as pessoas são cruéis. Né? E aí a mulher tá nesse lugar ali, ó, tomando pau de todos os lados. E Né? aí tu não tem aquele suporte do lado. Que eu sempre Não digo, tem. eu falo, tu ganhou teu filho, tá? Descobriu um diagnóstico. Pô, só de tu descobrir um diagnóstico, eu sigo a figura pai. Poxa, tu descobrir que o teu filho tem uma síndrome, uma deficiência, a gente vai falar do autismo, mas até com qualquer outra deficiência, os pais abandonam. Tu simplesmente abandonar mesmo, tu se separar porque o teu filho nasceu com algo diferente. E aí tu abandona e abandona. Mal, eu sempre falo, a gente falar, filho, pensão. Pensão, filho não quer saber da pensão. O filho precisa do carinho, da compreensão de um pai, figura de pai. Eu sempre digo, tem uma coisa comigo que eu levo, assim, meu filho é do meu primeiro casamento, mas eu nunca deixei, tá aí. Agora esse final de semana tá comigo, já tá até dormindo. E quando eu falo assim, sabe, eu tenho uma coisa comigo que isso vai me emocionar muito, eu sou muito chorão, eu falo assim, o meu filho, por ser um autista severo e não verbal, eu nunca ouvi a palavra eu te amo do meu filho. A palavra, tu imagina é claro, eu não crio a expectativa da fala que o meu filho ele não tem problema de cordas vocais, ele pode vir a falar, mas tu não ouvir eu te amo, mas assim, há tantas ações e reações comigo, eu tenho muito mais valor do que a fala. Tu saber que o meu filho me abraça, e saber que o meu filho me abraça e foi trabalhado para ele abraçar mesmo, porque o autista também, não digo que seja de todos, mas boa parte tem, o abraçar não é fácil. Se eu pedir para abraçar, ele vem me abraçar. E eu penso, não, daí ele só encosta, aperta, filho, vem me aperta. E ele abraça com vontade, ou às vezes está agarrado, está abraçado. E aí, que nem tu diz, a sociedade, sabe? Eu já passei por muitas coisas na rua. E de pensar assim, eu não quero mais, não vou pra rua, fico em casa porque não tem problema. E aí depois, não, eu vou de novo. E tu receber totalmente diferente da sociedade. Às vezes má, mas às vezes tem aquele ser humano que tu encontra, que deve ser uma luz na vida da gente também, que olha pra ti, não, o que aconteceu? Aí ajuda, porque dificilmente a sociedade te ajuda. São poucos, eu falo nisso. Sim. Mas assim, ó, quando a gente fala dessa questão, não me falou, ele nunca me disse eu te amo, mas a gente tem pais aí, ó, de crianças que não têm espectro autista, mas também nunca disseram, porque nunca houve essa relação, essa troca.
Então não tá na palavra, tá no cotidiano, tá no, como tu disse, tá no abraço, tá às vezes no olhar, aquele olhar que vem lá da alma, né? E aí a gente vai encontrar sim muitos pais que nunca vão ouvir eu te amo. E não que os filhos tenham algum problema, mas é que realmente eles não amam, não houve troca, não houve Exatamente. troca disso, né? Então, e quando tu fala disso, isso que é importante, é tu vivenciar essas questões, é tu vivenciar a paternidade na sua mais pura relação, que é sim essa construção das relações humanas, né? E isso tem a ver com as dificuldades que se tem, e não é fácil. É um constante aprender, é um constante virar chave. Um constante virar chave. Quando tu acha que tá tudo certo, tu tem que caminhar mais um pouco, porque ainda não tá totalmente certo. Né? É. E se isso acontece nas relações de quem não tem dito problema, como é que fica com quem É, vive as questões? tem uma coisa que a gente fala em virar a chave, né? O ano passado, para mim, foi bem desafiador. E isso que eu tenho, meu filho tem 17 anos, eu vivencio o autismo há 14 anos já. Testou muita coisa, escola, ele estudou na escola especial, teve muita dificuldade, começou a ecoterapia, evoluiu muito na ecoterapia, superando muitas coisas que um dia eu sempre imaginei que levaria um ano para ele andar no cavalo. Ele já anda, com 4 meses de terapia ele já estava andando no cavalo, anda até agora. Dentro desse ano eu tive a surpresa desagradável, sabe que, a gente sabe que um dia pode acontecer. Ele veio a convulsionar a primeira vez. Então, a sensação de um pai, eu que acompanhei depois ir lá dentro do hospital na maca, ele estava na maca, e tu olhar sendo um pai assim, eu não tenho o que fazer, eu só tenho que rezar e pedir que os médicos, graças a Deus, os médicos, os enfermeiros trataram muito bem meu filho. Eu acompanhei ele, fiz os exames, tudo com ele, porque um autista sozinho ele não ia ficar. E veio as coisas boas durante tudo isso aí. Então, só que é um ano que nem a gente diz assim, quando tu acha que tá bom, gira a chave, vamos de novo. Aí vem um problema, supera ele, vamos de novo. E vamos de novo. E aí tem uma coisa que eu sempre. Aí onde vem aquela fala de os pais abandonarem, sabe? Porque tu imagina uma mãe passar por tudo que eu passei, por exemplo, que um pai, o pai é mais forte. Eu digo que sou tipo um pai e mãe, sabe? Porque eu também sou muito coração mole também. Eu sou como uma mãe, assim, de repente acontece uma coisa com um filho e tu fica sem saber o que fazer. Não, mas eu tenho que entender e fazer. Tanto que no dia quando meu filho convulsionou, parece que assim, são coisas que eu sempre digo, é coisa de Deus, automaticamente quando acontecem essas coisas. Porque no final de semana, quando aconteceu, foi num domingo. Eu tinha feito uma campanha para arrecadação de mochila, de kit escolar para levar para Alvorada, da minha amiga que sempre me ajuda também, que é a Josi. E eu fui lá, a gente passou o final de semana lá, e aí no domingo, a minha esposa disse, vamos embora mais cedo. Então, era de manhã, perto do meio-dia, a gente podia vir embora de tarde. Não tem problema, domingo. Não, vamos de manhã. Eu juro por Deus e vou falar assim, foi o que aconteceu. A gente saiu perto do meio, eram umas 10 e pouco, 11 horas, a gente saiu, cheguei em casa, era meio-dia e pouco. Assim, eu só cheguei em casa, estava no banheiro, só cheguei em casa, tocou meu telefone. Era a mãe da minha ex-mulher dizendo, ó, vai pro hospital que o Daniel passou mal. Não, mas passou mal, convulsionou, você tá. Aí fui. Chegando lá, a minha ex-mulher, a mãe dele, chorando, com o padrasto dele lá, a minha ex-sogra estava lá, tudo. E a gente foi na parte lá, ele já estava dentro da emergência, estava sendo tudo medicado. E aí, a secretária no hospital lá dentro disse, pode passar só um lá, só que está mais calmo. E por isso que eu digo, eu não sei claro, Deus me dá uma. Por dentro eu não estava calmo, óbvio. A minha ex-sogra só pensou assim, Gui, passa, vai tu. Aí vai eu lá,
espero, passo, e aí fico olhando o meu filho e assim, eu não tenho o que fazer, sabe? Essa lembrança vai ficar sempre marcada na minha vida. Não tenho o que eu fazer. Eu tenho que estar lá, a hora que ele começar a acordar, que ele começou a acordar, pedir que ele fique bem, que está ali. Passamos praticamente a tarde toda no hospital, muito bem atendido, mas aí vai lá, faz tomografia, faz exame de sangue, toma as medicação na veia, e ele ali ficando comigo, e não é fácil um autista severo, fica tomando ali, tu quer ir embora, passou do tempo e tu tem que organizar. E a gente vê que, sabe, por isso que eu falo que é coisa de Deus e acontece as coisas na vida da gente. E dá mais força para continuar. Tanto que eu sou sempre assim, as pessoas que me conhecem sabem como eu sou. Eu sou esse paizão que está aqui, além de ser do meu filho, as famílias me procuram, eu tento ajudar, ou quando não dá da minha maneira, eu tento achar outras pessoas que consigam ajudar. Então, quando eu falo, a gente fala que essa é a questão da inclusão. Quando eu vejo o espaço do Inter, espaço no Grêmio, Caxias, Juventude, todos os clubes no Brasil, se Deus quiser, todos vão ter esse espaço para todas as famílias atípicas, a gente cria aquela esperança, sabe? O mundo, ele vai ajudar. Eu sei que, eu sei, claro, mas eu falo assim, eu não sei quanto tempo a gente vai estar em vida aqui, né, na Terra. Eu sempre digo, eu acho que eu vou estar com 60, 70 anos, eu vou estar ali falando de inclusão e coisa. Eu, de verdade, gostaria que não precisasse, sabe? Não precisasse. Mas a gente sabe que a sociedade é assim. Mas, ô Guilherme, olha só, agora tu falaste de idade, tá? Eu tô com 62 e a gente continua falando dessas questões da inclusão. E, por outro lado, é fundamental esta fala, porque, assim, ó, nós estamos falando, às vezes, de quem tem um poder aquisitivo, que pode buscar alguns atendimentos. Então, agora a gente também lida com aquela família atípica, que já sofre por ser atípica, e ela também é judiada pelo poder público, pelas políticas públicas, porque tu entrar numa fila, tu buscar um tratamento, tu buscar um atendimento, entendeu? É muito complexo, é muito difícil isso. Então, quando a gente consegue falar, a gente também consegue provocar uma política pública, né? Que não é só o futebol, mas é sim uma política pública. Tu pensa para esse atendimento, para aquela criança, porque aí vamos dizer, por que o número de diagnóstico tardio? Por quê? As políticas estavam funcionando? Não estavam. Daí as pessoas precisaram ir para o mercado de trabalho, precisaram descobrir alguns direitos, precisaram lutar para ter o seu diagnóstico. Eu não estou nem falando de um acompanhamento, de ter o seu diagnóstico. Então, essa fala, a gente vai ter que manter sempre firme essa bandeira, porque essa fala é uma fala de provocação, né? De provocação e de mostrar a necessidade de políticas públicas para dar conta desse pessoal, porque não podemos achar normal tu ter um diagnóstico tardio. Imagina assim, eu sempre falo, eu há 14 anos atrás com meu filho, a informação em torno do autismo era muito pouca. 14 anos atrás. Eu não vou falar que tem famílias que já lidam com isso muitos anos mais ainda. E aí, e aí a gente vai falar que, se fosse falar de autismo, a gente poderia falar muitos anos atrás, que a gente vê vídeos, situações, que como é que era tratado autismo anos atrás, a gente sabe que loucos, entre outras coisas mais, e agora tu tem tanta informação, e é que tu diz, as políticas públicas, tu recebe um diagnóstico, eu sempre digo, tanto o tardio quanto o precoce, mas tu recebeu o diagnóstico precoce, tá, conseguiu o diagnóstico, tá ali, aí tu vai pro tratamento, as terapias, e aí as terapias falando a gente fala no nosso sistema único de saúde, né, é demorado, é burocrático, autista não pode esperar. Não. Eu não quero passar na
frente de todo mundo, não é? E se tiver que passar, claro, a gente tem que passar. Mas eu sempre falo muito assim, o burocrático. Tu vê planos de saúde negando isso, negando aquilo, tu vê o município demorando para ter as terapias, tá. Só que daí depois eles começam a criticar, porque mas o benefício das crianças, dos adultos, mas é muito. Mas se fosse escola trabalhado que não tem um corretamente, acompanhamento, né? aí A se escola fosse que não tem trabalhado lá. corretamente, sim, isso a gente não nem dá. Agora a gente começa a pontuar em escola, município. Tem município que não sabe nem o que é um auxiliar. Aí tá, mas tu contrata o auxiliar, tudo bem. Só que o auxiliar ele só tem um ensino médio. Ele não sabe nada do que é. Te largam lá, cru, vai. Ó, tenho 2 autistas para te cuidar, 3. Dependendo de cada município. Aqui na praia é um auxiliar para 3 crianças. Eu sempre digo, aqui eles tentam botar assim, ó, 3 autistas. Eles não botam autista, um surdo, não. Eles botam 3 autistas que é para conseguir trabalhar da melhor forma possível. A ideia é 3, um auxiliar para 3. E acho que tá tudo bem, sabe que o bom seria um para cada um. Mas ainda que tenha, não falta. Tem auxiliar para turma lá, tem. Então, só que acontece, mesmo assim é falho. Tem que contratar mais. A gente fala de saúde. Terapias tem, mas já tem uma fila imensa. Tem que contratar profissional, mas aí o profissional também não quer vir. Tu bota um salário ali, mas não quer vir. Então é muita coisa burocrática numa deficiência, numa síndrome que a gente sabe que não dá para esperar. Aí a gente já está vendo os profissionais, e sempre acompanha muita gente no YouTube, a gente está sempre tentando aprender, que já os profissionais que têm os seus casos estão dizendo, pedindo para as famílias estudarem, aprenderem o que é, para conseguir auxiliar os filhos e ajudar. Porque a gente sabe, infelizmente, não vai acompanhar. Eu digo assim, pode chegar daqui a... Guilherme, tu vai falar daqui a 10, 20, 30, 10, não vai acompanhar. A gente está falando de 36, cada 36 um é autista. Tu imagina, 36, um é autista. Eu vou conviver com autista, não é porque eu tenho um filho, eu vou conviver com autista no meu dia a dia. Tu vai conviver também. Mas como é que tu vai lidar? Como é que tu vai abordar, vai cumprimentar, vai conversar com aquela pessoa? A sociedade não quer ouvir? Alguns até querem. Até porque é um mundo, né? As diferenças de cada um. E quando tu quer enquadrar, botar num padrão, não tem como. Não tem Sim, como. não vai ter como tu... Assim, tu não vai querer que um autista faça uma coisa que eu sempre falo. Tu não vai pedir para aquele autista ser ligeiro lá, que se ele tem o tempo dele, ele vai fazer do mesmo jeito que tem que fazer, mas vai demorar um pouquinho mais. Não tem como eu padronizar, não. É assim, tu quer trabalhar, é assim, não quer, vai embora. Não existe. A gente fala que isso é falho. Tu tem que ter uma certa porcentagem de profissional, tu tem que ter uma certa porcentagem de pessoas com deficiência no trabalho. E se tu buscar bem detalhado, fiscalizar bem, não é todos que tem. Não. E tu vê assim, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com qualquer outra família aqui. Tu vai no local, numa rede, eu vou falar em mercado, por exemplo, a gente vai numa rede importante no mercado, e tu entra numa fila com um filho autista, por exemplo, por exemplo, eu já ouvi, eu não posso ficar na fila porque são 10 itens, eu tava com 20, sei lá o que, não, mas o meu filho é autista, a moça continuou repetindo, não, mas eu não vou sair da fila. A minha esposa do lado vai pegar mais 10 e a minha tia que tá ali vai ficar mais 5. Eu vou ser atendida aqui. Quando eu cheguei no caixa, que daí eu cheguei para ser atendido mesmo, a minha esposa, que é a madrasta dele, ainda conversou com a guria normalmente. Que eu sou difícil eu sair fora do sério, sabe? Eu sempre tenho diálogo, mais que seja para defender meu filho. Eu deixei minha esposa falar, fala, porque se eu falar, ela vai ouvir. Eu sei que ela não precisa ouvir, porque eu sei que ali ela não foi preparada, não é ela a pessoa. A minha esposa conversou, daí a moça, para mim, ela me pediu desculpa, não precisa me pedir desculpa, porque a falha, o erro, a coisa não foi teu. Eu sei que tu quer também... O sistema, né? O sistema, a empresa, que às vezes a gente defende
eu, como uma mulher negra, é óbvio que eu vou defender a cota também, né? Também. Isso eu acho também isso. Mas às vezes, Guilherme, tu só tem a cota, né? É por isso que eu E digo. aí, É o tal da tu só tem a cota. lei E também. aí tu não prepara as pessoas para isso, para vivenciar essas histórias, né? Mas mas também a gente também não pode dizer que ela não é importante. Ela tem que ser importante exatamente para a gente poder qualificar cada vez mais as pessoas. Nesse momento que tu vai lá e conversa com ela e explica por que que tu tens que ir na fila e ser atendido, ninguém falou isso. Nunca ninguém falou isso para ela. Tem gente que não sabe nem ainda, por incrível que pareça, por que que usa o cordãozinho. Então, É bem isso essas aí. coisas têm que ser ditas, não enquanto a questão estética, mas a função, por quê, qual é essa necessidade. E aí as pessoas vão aprendendo. A gente vai mudando, mesmo que o sistema, a empresa que deveria qualificar, não qualifica, né? É bem essa situação. É que nem que tu falou de estar mostrando e dizendo. Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui eu fiz, ó. O que é o autismo, Aham. resumidinho explicado. E atrás tem aqui, ó, inclusão, o meu QR Code, ele vai lá no canal no YouTube, onde tem meus conteúdos, as coisas que eu coloco, tanto que depois essa live também vai para lá. Mas eu sempre digo, isso aqui não é Uhum. para me promover, sabe? Isso aqui não é para me Sim. promover. Eu senti a necessidade de quando eu estiver saindo em algum lugar, as pessoas que eu conheço, o comércio, alguma coisa, deixar um pouquinho lá, porque assim, ó, de repente alguém se interessa. Por mais que vá fora ou não, mas está ali. De repente alguém olhou e viu aquilo ali. O que é? Aham. Porque eu sempre digo assim, quanto mais informação mostrar e apresentar, é um jeito, é uma maneira de tentar mostrar a inclusão. Eu sempre falo isso. E a É coisa verdade. assim, Tamariz, agora que eu vou te. Agora é uma parte que eu não gosto da live, tá? Eu vou Hum. pedir agora que tu faça os agradecimentos finais aí, porque já tá quase 1 hora de live. Vai ter assuntos, eu vou dizer para ti, vou voltar durante o ano, eu sempre falo, o convite vai ser feito, que eu sempre falo, todas as lives são muito importantes e falar em assuntos, repetir ou falar várias vezes, isso é muito importante que as famílias entendam. Quero que tu faça os agradecimentos finais aí, para depois a gente dar tchau. E eu vou já me antecipando, te agradecer imensamente por todo o ensinamento que tu passou, tá? As falas que tu disse aqui, que eu sou um pai atípico, mas eu sempre falo, esse projeto aqui eu sou só uma ferramentinha para passar informação. Aprendi muito contigo, tá? Isso eu te falo de verdade, te agradeço de coração mesmo. Olha só. Olha, eu, eu digo assim que a gente está sempre aprendendo. E eu sou muito grata nesse processo com o Jason e a Luciana lá dos Autistas Colorados e a Patrícia, a mãe do Mário, e o próprio Mário. Então, assim, eu destaco essas pessoas nessa trajetória do Esporte Clube Internacional, da importância que eles têm neste momento, nessa construção que a gente tem feito. E está sempre discutindo, sempre buscando. Eu digo, a sala sensorial é o lugar dos atípicos, é lugar dos PA, é lugar de quem precisa um lugar acolhedor, né? E a gente trabalha, sim, para que o Inter, para que o Beira-Rio seja cada vez mais um clube, um estádio inclusivo. Que ele não seja só que ele não seja só chamado como clube do povo, mas que ele seja um espaço inclusivo, cada vez mais. E aí a gente vai quebrando as nossas, como é que se diz? Porque nunca ninguém nasceu já incluindo. A gente precisa aprender e a gente precisa ensinar, a gente precisa dialogar, a gente precisa uma escuta de tudo isso, né? Então,
Eu agradeço, Guilherme, o convite, a oportunidade de estar aqui, de estar falando desta pauta, né, de falar da inclusão, porque eu não posso ter uma diretoria se a gente não conseguir falar mais sobre isso, divulgar, né? Então, a Tribuna Norte, a sala na Tribuna Norte, está lá à disposição, como eu digo, para todos os colorados e coloradas, né? Mas os gremistas podem lá nos visitar, participar, vamos construir isso, né? Porque tem que ir muito além, né? Tem que ir muito além. E a gente está caminhando para isso, entende? Está caminhando para essa inclusão. E ela é feita diariamente. Diariamente. Então, só tenho a agradecer. Certinho. Tamarisa, obrigado de coração mesmo. E com certeza vai ter mais convite aí. Fica com Deus e sabe que a porta vai estar sempre aberta. E mais uma vez, muito obrigado por todas as informações que tu falou. Fica com Deus. Muito obrigado. Pessoal, agradecer a todo mundo que acompanhou mais uma live. Agradecer imensamente a Tamarisa que esteve junto conosco aí falando muito desse assunto, que a inclusão, né, dentro do estádio, o espaço que o Inter tem e formou lá, a gente sabe que vários estádios têm também, mas pontuar esse momento que eles têm lá é muito importante, que não é só dentro do estádio, né, a gente sabe que é na sociedade um todo. Agradeço a cada um, fiquem com Deus, que Deus abençoe o tempo, o dia e o final de semana de vocês. Até a próxima. Como sempre falo para vocês, bate-papo com é para vocês. Forte abraço e fiquem com Deus e até a próxima.